Olá, meus amigos, começamos mais um Painel Saúde, sempre com aquelas informações na forma de pílula, para que você saia daqui com pouco tempo, com uma série de informações científicas atualizadas. E hoje eu tenho o prazer de contar com a presença do professor Luiz Felipe Tubagi Polito, que é mestre em Educação Física, coordenador dos cursos de pós-graduação e treinamento esportivo na FMU, doutorando em Educação Física e também docente da Universidade Metodista de São Paulo. Professor Polito, muito obrigado pela presença. Obrigado, professor. Prazer estar aqui com você. Eu queria que você nos contasse um pouquinho mais sobre a questão da importância da hidratação durante a prática do esporte, especificamente em adolescentes, em adultos, enfim, como controlar a hidratação no esporte, na atividade física. Obrigado, professor, pelo convite. A hidratação, ela seria uma condição básica aí para que a gente pudesse alcançar um excelente desempenho. Então, quando a gente fala em desempenho, a gente pensa em controlar a carga, pensa em controlar a intensidade, pensa em controlar o volume, a densidade, o terreno, o calçado e a ordem dos exercícios. Entretanto, a gente não pode esquecer que existe um sistema que dá suporte para tudo isso. E esse sistema ele é altamente dependente de eu manter um estado adequado de água no meu organismo, a hidratação. Perdas hídricas relevantes podem induzir a uma queda de desempenho aí significativa. Quando a gente pensa num esporte de rendimento, a gente está pensando até, ou a gente pode levar isso até para uma diferença entre uma medalha de ouro, uma medalha de prata, de bronze. Você trabalhou com adolescentes que jogavam futebol e você acabou medindo a questão da perda hídrica durante o exercício. Como que vocês controlaram essa perda hídrica? Como que foi o suporte de hidratação para esses adolescentes? Na verdade, a nossa dúvida era que alguns estudos recentes, eles mostram que a ingestão ad libitum, que eles chamam de água, que é a ingestão à vontade de água durante a prática esportiva, ela acaba sendo suficiente para manter o atleta em estado de euidratação. Euidratação é a nomenclatura que se dá aí para o cara que está bem hidratado. E aí a nossa dúvida era, será que o atleta e o adolescente, ele se comporta dessa mesma forma? E aí a gente fez uma pesquisa descritiva em que eles jogavam futebol e a gente controlava a taxa de variação hídrica deles. A taxa de variação hídrica a gente consegue controlar por um método muito simples. Então, a gente mensurava o peso corporal, a massa corporal total quando eles chegavam no treino, ou imediatamente pré-treino, eles jogavam, a gente mensurava o peso corporal imediatamente pós-treino e a gente corrigia essa diferença pelo conteúdo hídrico que ele tinha ingerido durante a prática esportiva e subtraía no final pela quantidade de urina que ele havia produzido. A partir disso, a gente tinha uma equação simples e bem controlada que dava a gente a estimativa de quanto que eles haviam perdido durante esses jogos. E aí a gente conseguia fazer uma comparação, inclusive, de acordo com as diferentes posições táticas. Aí no futebol, os meio-campistas, os defensores e os atacantes, e no futsal, o fixo, o pivô, o ala e o goleiro. Agora, as crianças, no caso, esses adolescentes, eles tomavam água a libido, né? Isso. Mas o American College, ele recomenda, a partir de determinado tempo, temperatura corporal, etc., uma hidratação, para que se evite a desidratação. E vocês usaram as recomendações do American College, e como vocês não usaram, vocês acreditavam que o consumo ad libitum já seria suficiente para evitar a desidratação? A gente acreditava que sim, a partir do momento que a gente tornasse possível a hidratação. Porque, por exemplo, se a gente pega algumas modalidades como essas modalidades que não têm um período específico aí para que você tenha tempo técnico, futebol, futsal, isso acaba dificultando um pouco que os atletas eles se reidratem. Então, o que a gente fazia? Para facilitar a ingestão hídrica por parte do atleta, a gente colocava umas garrafas d'água. Essas garrafas d'água elas eram específicas para o jogador e a gente colocava ao redor da quadra. E aí, em qualquer que fosse o local da quadra que ele tivesse, ele quisesse se hidratar, ele tinha a água dele lá e a gente controlava o quanto de ingestão hídrica ele tinha feito durante a partida. E a gente encontrou dados muito interessantes
tanto a ingestão ad libitum quanto a ingestão que era recomendada pela American College, elas foram suficientes para manter o estado de euidratação. E cabe ressaltar aqui também que a ingestão ad libitum ela é diferente do mecanismo de sede. Quando a gente sente a sede, a gente já tem aí um grau significativo de desidratação, que pode, inclusive, induzir reduções na performance. A ingestão ad libitum nada mais é do que eu ingerir água à vontade durante a prática esportiva. Talvez para pessoas que não sejam atletas, a água ela seria suficiente para manter essa questão, não sendo necessário o uso de nenhum agente ergogênico ou isotônico. Então, a gente até exercícios ou atividades físicas com até 1h30 de duração, a gente não recomenda a ingestão de nenhum recurso ergogênico. Obviamente que quando a gente fala numa modalidade esportiva intensa, como o futebol, que tem um envolvimento alto do sistema glicolítico, a gente pensa numa depressão de glicogênio significativa. E aí o American College recomenda lá uma ingestão de carboidrato numa taxa de 1 a 1,2 gramas por quilograma de peso corporal pós-jogo, então 2 a 4 horas pós-jogo, que o indivíduo ingerisse essa determinada concentração. Mas isso a gente está falando de um público muito específico, que é o público de atleta. Você citou a questão do pós-jogo e supõe a questão da pós-atividade física. Eu perdi lá uma quantidade de peso durante o exercício, quer dizer, houve um impacto hídrico durante o exercício, e eu preciso me hidratar ou me reidratar após esse evento. Teria alguma recomendação específica, alguma orientação que você daria para as pessoas do quanto beber água após o treinamento ter terminado? Muito legal. O American College ele lançou um guideline o ano passado, em 2016, sobre os recursos ergogênicos, e nesse guideline ele envolve a parte de reidratação. Ele recomenda que você ingira de 125% a 150% da massa corporal que foi perdida durante o exercício. Então, se eu perdi 1 quilo, eu mensuro o meu peso quando eu chego, mensuro o meu peso quando eu saio. Se eu perdi 1 quilo, eu devo beber aí 1.250 a 1.500 ml de água nas 2 horas subsequentes ao exercício físico. Isso seria suficiente, então, para manter o quadro de hidratação, ou repor, no caso, ao que foi perdido? Seria suficiente. A gente também tem uma outra recomendação clássica, essa já é mais antiga, mas perdura até hoje, que é eu beber água até que eu não tenha uma perda de 2 a 3% do equivalente ao meu peso corporal. A partir de 2, 3% eu já vou ter prejuízos no desempenho físico, e dentre esses prejuízos um evento chamado de desvio cardiovascular, onde eu tenho aí um aumento da frequência cardíaca para a mesma carga submáxima de esforço, o que gera maior sobrecarga cardíaca quando a gente pensa no duplo produto, por exemplo. Talvez aí você tenha levantado um ponto importante, que é a sobrecarga do estresse mecânico do ventrículo em função de um menor volume sanguíneo por conta da desidratação induzida. E talvez esse seja tão importante mecanismo de controle para a função corporal do que a própria organização térmica. Com certeza. E é muito fácil de evitar, né? É simplesmente beber água. E se você é profissional e tem lá o seu aluno de personal, a sua equipe esportiva, disponibilize e motive-o a todo momento com que ele se reidrate. Quando a gente trabalha com criança, o Colégio Americano até coloca algumas recomendações engraçadas, menos técnicas, mas que fazem a diferença, como, por exemplo, garrafas coloridas ou garrafas de super-heróis que estimulam as crianças a toda hora ir lá pegar a garrafinha e tomar um pouquinho de água, principalmente se elas estiverem fazendo exercício em ambientes muito quentes e muito úmidos, o que pode potencializar a perda hídrica. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, professor. Pela presença e importantes dicas. Fica aqui nosso abraço e voltamos em breve com outras informações de Painel Saúde. Obrigado a todos. Tchau, tchau.